boa noite. Quando Jesus passa pelo planeta há mais de 2000 anos, ele vai nos falar a respeito da nossa condição divina, nos ensinando que todos nós somos deuses. Porém, se nós imaginarmos a questão da cultura da época, a influência politeísta que existia, eram poucos os povos, ou praticamente um deles que mais se destacava no monoteísmo, que é exatamente para onde Jesus reencarna. O monoteísmo é a crença em um único Deus, é o Deus único. A grande maioria das culturas vivia uma situação politeísta, que é a cultura de aceitar vários deuses. Então existia Deus para tudo, tanto as divindades que eram boas, como as divindades que não eram boas. Isso se relaciona de uma maneira muito fácil para nós entendermos. Apesar de ser primária a compreensão desta situação como um todo, o que nós temos diante da nossa realidade é, de fato, o que Jesus nos disse. Somos os deuses e ele disse, podeis fazer as coisas que faço e muito mais. Isso significa dizer o seguinte, não é possível a essência boa ter dentro dela algo que seja mal. Então, apesar de não se ter consciência a respeito disso, a situação do mal tinha que estar fora. Então nós, hoje, atualizando a informação, nós terceirizamos o mal. Terceirizamos o mal foi terceirizado em figuras ou figura. Aí fomos dando lá as classificações. Eram entidades ou era uma que capitaneava essas entidades à medida que nós fomos também, né, entendendo melhor as coisas. E aí, já que a situação era externa, uma vez que não podendo admitir que a criatura é má, e de fato não é mesmo. Nós não temos maldade, nós temos desconhecimento, nós temos ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo que nós brasileiros por vezes usamos essa palavra para agredir o outro. Ignorância é desconhecer, é não saber sobre. É interessante isso. Quando eu ignoro o direito do outro, eu estou exercitando o egoísmo. O que eu quero para mim em detrimento do outro. É tão simples quanto. À medida que nós vamos nos capacitando a entender que o outro tem direitos, nós vamos quebrando gradativamente as estruturas do egoísmo. Então está em nós a situação de desconhecer e à medida que se conhece, ou seja, se espiritualiza. Enquanto não se conheceu e enquanto não se conhece, ainda muita gente atribui a essa situação de estar fora aquilo que pode ser bom e aquilo que está mal também. Então, a terceirização do processo. E com isso, surgiram as fantasias a respeito de se fazerem os chamados pactos, principalmente com o cidadão aqui, né? E aí nós fomos dando, nessa terceirização, nós fomos dando as imagens todas, mas na realidade não existem pactos necessariamente, né? Apesar de termos terceirizado para a figura aqui, né, que demos os vários nomes, e um deles foi o Lúcifer, e o mais absurdo de tudo é que Lúcifer significa luz. Era um anjo de luz que um dia ficou com uma dor de cotovelo de Deus danado, resolveu se rebelar, e aí ele pegou lá uma turma também que se agregou a ele, que eram anjos. Agora, olha como são as fantasias. Como é que uma vez alcançado determinado nível evolutivo, a criatura possa regredir? É tão interessante porque nós falávamos aí com alguns amigos antes de iniciarmos a palestra o que é o efeito cultural na vida das criaturas. Se nós formos olhar a metempsicose, que é uma influência dos capelinos que vieram para cá em algumas levas, que são oriundos de um planeta que circunda a Capela, aqueles que quiserem saber um pouco mais a respeito, podem ler o livro de Emmanuel, Espírito, psicografado por Chico Xavier, cujo título é A Caminho da Luz. Algumas levas de espíritos, porque isso não é normal, esse processo de imigração entre planetas também é normal, mas algumas levas de espíritos
dado que esse planeta que circunda a Capela estava saindo da condição de expiação e provas para a regeneração, e isso tem um prazo, não é de um momento para outro, calcula-se que em várias raças mães chegou-se aqui no máximo 14 milhões de criaturas. E não poderia ser num lote só, porque não tinha tanta gente na população. Então, em várias raças mães. O que hoje, em relação ao nosso planeta, é absolutamente nada. 14 milhões de pessoas dentro de 7 bilhões e pouco, não significa absolutamente nada em relação à questão numérica. Eles foram chegando e, obviamente, quando viram a questão, né, seria como, para fazer uma analogia, uma comparação, seríamos nós sairmos daqui desse planeta com a configuração corpórea que nós conhecemos, que nós já estamos habituados, e irmos reencarnar num planeta primitivo. A condição espiritual ninguém perde, mas o corpo é vestimenta, o corpo pode ser alterado a qualquer momento. Então, de repente, esses espíritos chegaram num planeta, que era o nosso caso, num estágio primitivo, e quando viram as questões, né, da vestimenta carnal, ou seja, do corpo que iriam habitar, na mente deles ficou a condição de que eles reencarnariam em animais. Por isso que a teoria da metempsicose, que aceita a reencarnação, mas aceita a regressão, foi muito forte. Tanto é que Pitágoras, né, o filósofo grego, foi para o Egito, onde a influência da metempsicose era muito grande, mas vem da Índia vai para o Egito, e do Egito acaba sendo levado para a Grécia. E Pitágoras, certo dia, discutiu com um sujeito na rua, porque o sujeito chutou um cachorro e ele disse que o sujeito estava chutando o tio dele. Não é que o tio dele estava reencarnado no cachorro. Não devia ser lá muito boa coisa para reencarnar no cachorro, porque a rigor o que eles aceitavam. É interessante, o princípio é de reencarnação, mas também com involução. Eles aceitavam que, por exemplo, um indivíduo que tivesse pouco cuidado com a higiene, ele reencarnaria num porco. Ou pessoa que fosse muito agressiva, né, ou seja, tanto homem quanto mulher, ele reencarnaria, por exemplo, num leão, num tigre, alguma coisa assim. O indivíduo que metesse a língua na vida alheia, imagino que deveria ter de cascavel no mundo, se isso fosse uma verdade, né? Então, veja, toda essa é uma configuração totalmente ilógica, porque nós fizemos essa comparação com a metempsicose em relação à questão do indivíduo. Como um indivíduo que chega a atingir a iluminação interior poderia se rebelar contra o Criador, não é? Olha a incoerência da coisa. E a partir do momento que ele se rebela, ele começa a estimular criaturas. Mas olha como é interessante, nós colocamos numa figura ou em figuras, isso pouco importa, nós colocamos a questão da não aceitação daquilo que não faz parte da nossa essência, uma vez que a nossa essência é boa, porque se somos oriundos de Deus, a nossa genética é divina, não é verdade? Então, é impossível aceitarmos que está em nós algo que não seja positivo, que não seja bom. E isso mesmo que a criatura não tenha consciência. Então, passa-se para um indivíduo que começa a cooptar, ele começa então a fazer ofertas as mais diversas e pactos com as criaturas para ele poder, dessa maneira, angariar gente, né? Ele fazia um trabalho de proselitismo, angariar gente para o lado dele, tirando as pessoas do bom caminho. E muitas das pessoas, se estimulando com isso, começaram a criar essas estruturas, então, de fazer pactos com o indivíduo. Quando, na realidade, é uma figura, pura e simplesmente, e criada, por vezes, para assustar as pessoas. Se criou figuras meio homem, meio animal, etc., no intuito de que aquilo que estava desequilibrado tinha feições também que chegavam a ser agressivas, feições que, de repente, causassem pânico. Mas, na verdade os demônios reais são assim, por exemplo. Geralmente se apresentam desse jeito para alguns gostos ou desse jeito para outros. Esses são os verdadeiros demônios, na verdade. São essas situações que, na realidade, às vezes a gente se perde em determinados aspectos da vida. Porque é a nossa fragilidade, como vai dizer Jesus. A nossa fragilidade.
E Jesus disse a Pedro, a gente já citou, nós já citamos aqui em outras palestras, o homem é mais frágil do que mal. A fragilidade do indivíduo está no desconhecimento dele mesmo. Quanto mais a gente se desconhece, mais fragilizados nós somos. Uns são frágeis diante da mesa, outros são frágeis diante de outros aspectos da vida, outros são frágeis do desequilíbrio da sexualidade, e assim sucessivamente. Cada um de nós é frágil em alguma coisa. Às vezes nem sabe o que é. Às vezes nem sabe o que é. Às vezes está tão reativo, está tão automatizado, que as pessoas dão a condição de instintivo, mas não é, automação. A resposta é automatizada, a resposta é reativa, e o indivíduo nem sequer sabe que está respondendo daquela maneira. Isso não é para nos abater, ao contrário, quando a gente descobre, percebe que está dando resposta desta maneira ou daquela que não seja positiva, que está instituído uma resposta por hábito, seja essa resposta qual for, é um avanço, porque a pessoa passa a ter consciência sobre a atitude que estava completamente automatizada, que é fantástico. A partir daí, então, começa o esforço de querer fazer a substituição do hábito, que nós sabemos o quanto é difícil, porque para nos habituarmos demoramos um tempão. Para fazermos a alteração, não adianta querer fazer de um momento para outro, não é assim? Tem que se haver um exercício para se alterar essa situação. Então, muito bem, o que existe, como nós dissemos, não são pactos, mas o que existe são afinidades com espíritos inferiores. Isso é opcional. Cada um se afina com quem interessa. Por isso que o ensinamento é claro, semelhante atrai semelhante. Depende daquilo que eu gosto e das minhas intenções, eu sou uma criatura que estou ofertando algo. Se eu oferto desequilíbrio, eu tenho gente que vai se interessar. Se eu oferto equilíbrio, ou seja, pensamentos desequilibrados, desejos desequilibrados, eu vou encontrar gente que tenha interesse pela oferta que eu estou fazendo. Pensamentos equilibrados, pensamentos bons, que geram atitudes boas, eu também sou uma oferta para gente que tem o mesmo nível de interesse. Então, andar nas sombras ou na luz é uma questão de opção, sem que A, B ou C venha nos influenciar, porque a influência ela pode acontecer, mas a aceitação dela é da nossa decisão. E à medida que nós aceitamos e vamos permitindo que ela aconteça, ela vai se aprofundando. E isso não é de desencarnado para reencarnado. Isso se dá em qualquer patamar, em qualquer dimensão. É de encarnado para encarnado, é de desencarnado para encarnado, é de encarnado para desencarnado e assim sucessivamente. E entre desencarnados também. A influência boa ou positiva está relacionada com os desejos da criatura, que são, na bondade divina, todos eles respeitados, porque aí é que está a justiça de Deus, em respeitar a liberdade de escolha da pessoa, seja para o caminho que for. Porém, sempre, como nós somos geneticamente divinos, sempre a tendência, por mais tempo que demore, é nós voltarmos para o nosso centro. Ou seja, não tem plano B para a gente. Okay? Não existe plano B. Se não der certo, vai ser... Não tem plano B. Só existe um plano. Existe só um plano para as criaturas, e existe só um plano para o processo evolutivo. Todos nós vamos dar certo. Não tem como ir contra a lógica que prepondera em cada um. É tudo uma questão de tempo. Nós podemos, e a situação é, nós podemos evoluir, fazendo este caminho, ou nós podemos fazer desta maneira. É a escolha de cada um. Que é fantástico. Para trás não vai. Não tem jeito. Na próxima reencarnação, não se preocupe, você vai ser melhor do que é hoje. Tá certo?
Vamos ser melhores do que somos hoje. Se for muito melhor, não importa, mas um pouquinho melhor, sempre nós vamos ser. Não tem como nós voltarmos em situação. E não é só questão de reencarnação, tá certo, pessoal? Porque em saindo do corpo, nós não precisamos mais, com o nível de conhecimento que nós temos, nós não precisamos mais das questões de desencarne e reencarne para procurarmos nos conhecer. Basta que nós analisemos no estado de vigília os nossos pensamentos que geram as nossas atitudes e, efetivamente, quando nós saímos do corpo no processo do desdobramento natural, que a gente chama de sono, com quem a gente costuma andar. Não é? É tudo uma questão de escolha. Não são, claro, os sonhos, nós não estamos tratando aqui dos sonhos que são meras transferências de informações do hipotálamo para o neocórtex, que é exatamente tudo aquilo que foi visto, aprendido, lido, etc., durante o estado de vigília. À noite, há a transferência para a fixação de memórias. Quando isso acontece, naturalmente, as lembranças desses sonhos são todas elas confusas. Mas existem aqueles que nós temos certeza de termos vivenciado aquela realidade. E aí é interessante. Chegamos ao ponto de, olha como o plano, como Deus nos respeita. Chegamos ao ponto de termos por vezes sonhos que sentimos que são reais e entendemos que eu sonhei que eu tinha uma casa, por vezes tinham outros familiares, etc. Mas era tão real. Já deve ter acontecido com muita gente aqui, talvez com a grande maioria, não é fato? Mas era tão real aquilo. É tão interessante notar que quando a pessoa desencarne e não tenha nenhuma estrutura de aceitação em relação ao processo que encontra na outra dimensão, isto aqui foi um sonho. Não é genial? Como é que você vai fazer com aqueles que são evangélicos? Você vai dizer, tudo que você sabia, ouviu, etc., não é bem assim? Primeiro que ele não vai aceitar. Se ele estiver consciente, não vai aceitar. Se ele aceitar que a morte é descanse em paz, ele vai ficar realmente descansando até o processo reencarnatório. Basta a gente ver o livro Missionário, os Mensageiros de André Luiz, a gente vê lá os milhares descansando porque a morte era descanso. E descansa até reencarnar de novo. Como é que você vai fazer? Você vai dar um choque na criatura? A criatura vai aceitar? Não é verdade? Nós, por vezes, não aceitamos situações que são óbvias na nossa frente, no dia a dia. Então ninguém é agredido, isso que é fantástico. Mas a realidade nos mostra, nós não precisamos mais sair do corpo em definitivo, desencarnar para entendermos nós mesmos. E, naturalmente, para entendermos que essas associações acontecem pelo simples interesse das criaturas. Eu desejo fazer o mal e atraio espíritos inferiores que se comprazem, que gostam disso. Eu sou, de fato, a oferta para eles. Eu desejo prejudicar alguém e vou atrair alguém que tenha o mesmo desejo. Agora, a gente não pode esquecer de uma coisa, que o alvo, ou seja, a criatura que eu elejo para prejudicar, ela também tem condições de defender-se, sim ou não? Porque, na realidade, o simples fato de eu ter, de repente, algo contra alguém, e por vezes é de graça, por vezes é pura e simplesmente uma atitude invejosa, não significa que o indivíduo, para quem eu esteja direcionando os meus pensamentos desequilibrados, e que eu atraia entidades que eles tenham qualquer tipo de poder ou de condição de prejudicar aquela criatura, que por vezes está num outro patamar evolutivo ou vibratório, melhor assim, e efetivamente não está envolvido com situações dessa natureza. Por isso que o próprio Sócrates foi o filósofo da antiga Grécia, dizia: o homem bom, nada de mal acontece. Por quê? Porque quem vibra num diapasão mais elevado, não necessariamente as entidades têm acesso. Aliás, é no livro Loucura sob o Novo Prisma, cujo autor é Bezerra de Menezes, quando ele estava encarnado, que ele vai contar a história dele, do filho, etc., de um dos filhos. Um dos filhos dele fazia medicina, profissão que ele adotara, aliás, ou então a faculdade que ele tinha atendido. E começou-se um processo no menino
que ele não tinha conhecimento, Bezerra, e o rapaz, através da situação que foi demonstrando de desequilíbrio, chegou a ser internado num manicômio. E descobriu-se, depois que começou a assistência espiritual, que o rapaz sofria um processo de subjugação espiritual, que é uma obsessão no limite, no máximo. Ele sofria um processo de subjugação. Bom, o que começou-se a assistência espiritual, e o espírito, aos poucos, se identificou, e com o passar do tempo, o espírito disse para o Bezerra, através de médiuns, né, em várias sessões: eu fiquei procurando vocês era ele e o filho dele, durante muito tempo. Porque, num passado remoto, vocês eram poderosos e, na realidade, tinham todo o seu feudo. E eu tinha uma dívida. E, obviamente, vocês vieram me cobrar. E eu não tinha como pagar naquele primeiro momento. Então, vocês me enclausuraram numa masmorra do seu castelo. Apesar de eu rogar que, se isso acontecesse, a minha família morreria de fome. E vocês não se preocuparam com isso. E fizeram exatamente isso. Eu apodreci na prisão, e a minha família, de fato, toda ela desencarnou na miséria. Só que ele desencarnou também, e todo mundo, o que é normal. E ele ficou procurando os dois, porque a gente não tem endereço certo, né? Você muda para a China, não dá endereço para ninguém, como é que te localiza? Não é verdade? Você não tem endereço certo. O plano espiritual também não é mágico, né? A gente desencarna e o processo não é mágico. Se eu fiquei procurando vocês. Quando eu encontrei vocês dois, ele disse para o Bezerra, eu não tinha condição mais de acessar. Porque ele saiu do patamar que estava e foi para um outro, através do esforço próprio, etc., em outras existências, porque a história está lá para trás. Você não tinha mais condição de fazer nada. Mas o seu filho, sim. Ou seja, o rapaz não havia evoluído tal qual hoje o pai dele. Falou, então, eu fazendo o seu filho sofrer, eu faço você sofrer. De uma certa maneira, é assim, né? Ele não conseguia mais acessar o Bezerra. Não tinha mais condição, não tinha mais afinidade vibratória. O Bezerra estava em outro nível evolutivo, mas o filho não. O filho não teve o mesmo esforço de que o pai havia tido em outras existências, porque é respeitado, né, como dissemos, o direito de cada um. E aí o obsessor, que não é nenhum estúpido, em fazendo o garoto sofrer, atingia também o pai. Mas veja como é uma relação de vibração, de afinidade. A gente anda com quem a gente gosta. Então essa lenda de pacto com demônio e coisa do gênero não passa de fantasia. É uma fantasia que foi virando, foi se popularizando, as pessoas foram criando essas estruturas e muita gente pagou, às vezes, com a vida, com coisas que são fantasiosas. Nada mais são do que relacionamento com o espírito do que a gente gosta. Ou seja, o que existe é troca de favores, é o toma lá, dá cá. Eu recebo um empréstimo e fico na dívida. Ou seja, eu me associo com gente para tomar determinada atitude e as pessoas passam a ter crédito comigo. Não é assim que funciona? A gente nem precisa desencarnar para ter essa relação, não é verdade? Se eu me associo com gente para fazer determinado tipo de trabalho, que não precisa ser ruim, pode ser qualquer tipo de atividade. Eu peço favores para um grupo de pessoas, pode ser que uma dessas pessoas também venha me pedir um favor para que eu possa auxiliá-las nisto ou naquilo. Não é fato? Então é uma relação muito simples. O que acontece é uma relação simples. Isso tanto no aspecto positivo como no aspecto negativo. É tudo uma questão de escolha. Então essas coisas, por exemplo, a gente achou essa foto que é fantástica. Diz, querida admiradora secreta, amei as flores e o vinho no meu portão. Só não entendi a galinha e a farofa. Aí o fato é, isto pega? Essa é uma pergunta. Isto pega? Se fizer para você, pega? Depende. Depende. Do quê?
dos interesses, da afinidade, daquilo que a pessoa... Veja, não tem absolutamente nada de mágico, etc. Daquilo que eu esteja comprometido com A, com B, com C. Se eu tenho compromisso, não precisa fazer essa situação toda, né? Eu sou alvo de ter, por exemplo, prejudicado alguém que não me perdoa e que me manda vibrações, ou seja, pensamentos, energias desequilibradas. Quando eu mando energias desequilibradas para alguém, não preciso lá preparar farofa, nem coisa nenhuma. Quando eu mando energias desequilibradas para alguém, claro, né, eu estou também me envenenando, mas eu me associo com mentes que também vibram de forma semelhante. Eu me associo com mentes que podem me ajudar no processo. Não é assim? É tão simples quanto. É uma questão de associação por interesse. Da mesma maneira que nós dissemos a princípio. Quando nós desejamos o bem para o semelhante, nós nos associamos com mentes positivas que vão, não é, exatamente não só fortalecer nós mesmos, como inclusive vão atender aqueles para os quais nós dirigimos bons pensamentos. É exatamente isso que acontece, nada mais, nada menos. Tanto é que esse cidadão aqui, todo mundo sabe quem é, não? Ninguém sabe? Esse é o Divaldo quando era moço. Quando ele começou na Casa do Caminho, quem é de Salvador ou conhece bem Salvador, até hoje, nós sabemos que a cultura africana teve uma influência muito grande na Bahia de uma maneira geral, no Brasil de uma maneira geral, mas na Bahia tem um foco muito grande de influência. E o que acabou acontecendo é que essa influência trouxe, claro, aspectos das religiões africanas para dentro do país e também muito na Bahia. E em Salvador, principalmente na época que o Divaldo era jovem, mas ainda é muito comum encontrar, ele encontrava em encruzilhada frango com regularidade e não um só. Às vezes ele encontrava em várias esquinas, ele encontrava um frango atrás do outro. O que é que ele fazia? Tinha as crianças para dar sopa. E a Casa do Caminho não tinha dinheiro. Isso ele declarou numa palestra dele. Ele pegava os frangos e levava e botava na sopa das crianças. Qual o problema? Depende da sua intenção. Não é verdade? Eu vou na sua casa, entro na sua casa e chuto a sua mesa, pode ser que você não goste. Você não entenda que eu estou desequilibrado, pode ser que você não goste. Não é verdade? E aí você pode ficar meio irritado, irritada comigo, sim ou não? Mas se eu vou na sua casa e peço a tua permissão para pegar da tua mesa e levar para crianças que tenham necessidade, qual é a tua posição? Percebeu a diferença? Então veja, são aspectos todos relacionados à sintonia. Não necessariamente a atitude do indivíduo tem a ver com um resultado contrário. Ele ia pegar exatamente o frango dos trabalhos que o pessoal fazia, sem problema nenhum. Qual é a intenção que move? A coisa positiva, o aspecto bom, o lado positivo da criatura, o amor dele, a preocupação em relação à necessidade das crianças. Qual é a criatura que não se toca? Não é verdade? Por mais ignorante que seja, sempre tem uma criatura que, diante de um quadro de necessidade, acabe sendo tocado. Muitos daqueles, inclusive, provavelmente podem ter reencarnado e podem ter sido uma das crianças que ele um dia iria cuidar, não é verdade? Muitas vezes, ele tem até uma das passagens que ele conta, que ele tinha um processo obsessivo, isso há muito tempo atrás, de um espírito que não o deixava, de jeito nenhum. E era uma perseguição, não é,
dura e longa. E certo dia ele encontrou na porta da mansão do caminho, na lata de lixo, uma menina, um bebê, que deixaram dentro da lata de lixo. Ele pegou o bebê, tratou, fez tudo aquilo que precisava, etc. Passado um tempo, numa sessão, numa reunião mediúnica, aquele perseguidor dele se apresentou e disse: eu vou te deixar. Eu não vou mais te incomodar, eu não vou mais causar nenhum embaraço para você. Porque aquela menina que você pegou na lata de lixo foi a minha mãe em outra existência. E do jeito que você tratou-a, com amor, etc., com respeito, a partir de agora eu deixo você pelo respeito que você teve para com ela. Não é fantástico? Olha aí, o contrário seria verdadeiro? Você poderia se associar a uma entidade dessa para prejudicar alguém? Percebeu? É fantástico, está na decisão da criatura, está na nossa decisão. A mesma coisa, essas relações de poder oculto, de pessoas que se apresentam. A gente achou até essa foto fantástica, porque às vezes a gente tem as coisas dessa natureza, né? Pessoas que se apresentam com poderes especiais, na realidade utilizam do seu próprio magnetismo, que pode ser mais abundante, e influenciam os fluidos ambientes para impressionar os ignorantes. Nada mais são do que criaturas que têm um magnetismo. Todos nós temos magnetismo. Todos nós temos magnetismo. Não é o nosso magnetismo animal, tudo tem magnetismo. E, na verdade, algumas pessoas sabem manipular com maior facilidade esse magnetismo, impressionam as criaturas com isso e, obviamente, acabam sendo classificados como pessoas que têm poderes, extras, etc. É a mesma coisa esses balangandãs todos, ou seja, talismãs, fórmulas especiais, tudo não passa de força do pensamento que atrai os espíritos. Não é porque eu uso algum objeto que esse objeto tenha maior ou menor relação. Na verdade, eu estou colocando aquilo como muleta, porque a ligação ela é totalmente mental. Existia um compositor brasileiro muito famoso, que ele, por exemplo, ele tinha uma guia que ele ganhou da menininha do Gantuá. E certa noite, quando ele foi sair do hotel, ele estava hospedado num hotel, ele foi sair do hotel, ele estava no Rio de Janeiro e a menina do Gantuá vivia em Salvador. E ele descobriu que ele perdeu a guia que ele tinha recebido da menininha no Gantuá. Ele não saiu de dentro do hotel até trazerem outra guia para ele. É respeitável, porém, na realidade, as questões não estão voltadas no amuleto, no objeto, na situação, nas palavras e coisas do gênero. O processo todo é de ligação mental. Eu posso atribuir valor àquilo que está sendo usado, mas, na verdade, ele pura e simplesmente nada mais é do que uma muleta, que quando eu vejo, eu me fixo mentalmente, eu me ligo usando esse tipo de objeto, mas sem nenhuma relação. É sempre o pensamento que vai agir. Porém, nós acreditamos por vezes, claro que não é regra, nas palavras especiais, como dissemos, nos talismãs ou fórmulas antigas, coisas assim que, olha, você faz assim, faz assado, usa isto, usa aquilo, que funciona, que é uma beleza. Na realidade, tudo está ligado à própria capacidade da criatura e à construção que as criaturas fazem. Aí surgem essas ideias de feiticeiros e coisas do gênero, que quem são essas pessoas, senão aquelas que utilizam de força magnética, vidência ou, por vezes, algum tipo de mediunismo, que tudo está em nós e na natureza, e por vezes são criaturas, são médiuns desequilibrados que atuam com espíritos que estão no mesmo patamar que eles, impressionando as pessoas que automaticamente acreditam que existam poderes especiais e coisa do gênero. Não existe ninguém com maior poder do que você mesmo. Não é fato? E às vezes nós não nos apercebemos disso. Não existe nenhuma relação que não esteja voltada ao merecimento, que é as questões de bênção ou, por vezes, de maldição. Ou seja, a bênção ou maldição que você possa fazer, essa aqui é ótima, porque é direta do pastor. Recai sobre quem merece.
Maldição e bênção é uma questão de construção, ou seja, uma questão de merecimento. Eu não sou abençoado se eu não mereço e também não vou ser, né? Não vou ser maldito se eu não mereça. Ou seja, aquilo que me é enviado só é assimilado se eu tenho isso construído no meu interior. Nós não vamos alterar as leis de Deus por abençoarmos ou amaldiçoarmos quem quer que seja, né? Ou seja, se o indivíduo não tem construção positiva nele mesmo, aquilo que a gente manda como bênção pode atenuar um pouco, mas se ele não faz absolutamente nada por ele, não há situações que possam alterar o direcionamento dele. Esse direcionamento vai acontecer em relação a ele mesmo. A gente fala a respeito de cura e enfermidade, não é? Mas quem é que cura ou quem é que de fato se torna enfermo, se não a postura da própria criatura? Tanto é que André Luiz vai contar um dos casos através da mediunidade de Chico, que o rapaz... no livro Mundo Maior. O rapaz agride o pai fisicamente. Agride o pai dele fisicamente por uma situação completamente injustificada. E o pai, naquela situação de estar sendo agredido, disse para ele: você vai ter os seus braços um dia secos como galho de árvore. Nada aconteceu, obviamente. Porém, não é o fato do indivíduo ter, não é rogado, a gente fala de rogar praga, é a culpa que o outro guardou dentro de si da agressão que ele fez ao pai, né, de uma forma, na agressão física e de uma situação completamente injustificada, completamente incorreta, a culpa que ele guardou nele, que ele cultivou dentro dele. Quando ele saiu do corpo físico em definitivo, os dois braços dele estavam ressequidos como se fossem galhos de árvore, porque sendo o perispírito plástico, o comando através da culpa que o indivíduo dá, acabou ocasionando isso nele mesmo. Que a gente não se surpreenda. Nós falamos de enfermidade, falamos de saúde. Quem é que coloca em nós mesmos, quem é que faz com que uma célula fique completamente enlouquecida no português comum, completamente destrambelhada, gerando câncer? Quem é que faz isso senão... mas não é consciente, não importa. Todo o processo nasce em nós mesmos, tanto na questão da cura como na questão da enfermidade. Por isso que Jesus dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. A realidade também não era uma questão pura e simplesmente de acreditar, era uma condição do indivíduo já estar curado interiormente. O remédio, por vezes, né, tanto é que vários testes que se fazem, por vezes entregam pílula de farinha para as pessoas, né, e cujo medicamento não existe, e existem as pessoas que ficam bem de saúde com um placebo, enquanto que criaturas tomam medicação e fazem a terapia e continuam enfermas, porque a enfermidade é do espírito. Então, por isso que Hipócrates, quase 500 anos antes de Cristo, nos ensinava que não existiam doenças, e sim doentes. Mas é a mesma coisa, não é, porque doente é o espírito. Enquanto o espírito, ou seja, nós que habitamos esse corpo, não estiver curado, e a cura se dá pelo processo da evangelização. A cura se dá através da educação pelo Evangelho. Enquanto a gente não estiver curado, ou seja, não estiver consciente sobre nós mesmos e sobre o direito do outro, a gente vai ficar doente. Faz sentido ou não? Não tem como. Pode ter uma genética poderosa nessa existência, que segure uma carga enorme de desequilíbrios. Uma hora pode ser que a gente não tenha a mesma genética. Por isso a necessidade de se educar no Evangelho de Jesus. E essa velha questão, né, muito conhecida para todos nós brasileiros, da questão de fechar o corpo. Certa feita uma moça, por acaso era uma moça, foi lá no centro do Chico e disse para o Chico o seguinte: Chico, eu posso fechar o corpo? Porque fechar o corpo era uma condição de isolar tudo que não fosse bom da gente, não é isso? E aí, para isso, muita gente já
fez de tudo, já vendeu de tudo, já tomou banho de tudo, etc. E assim vai, não é verdade? E é de Sal Grosso, e é de Espada de São Jorge, a gente conhece toda essa metodologia. Né? Aí ela disse, eu posso fechar o corpo? Ele disse, pode, minha filha, pode. E eu disse, como é que eu faço? Ele disse, basta que você tenha a consciência tranquila. Acabou. Não é verdade? É toda uma condição de padrão mental da criatura. Você não tem consciência tranquila? Não tem Cristo que te resolva o problema. Isso é uma realidade. Olha que beleza. E para a gente ver como a questão toda é de magnetismo, nós trouxemos, precisa ver como é que está o som lá dentro. Nós trouxemos uma apresentação de um programa na China, então não tem tradução. Está tudo em chinês, mas você já viveu lá na China, provavelmente você vai acabar despertando no seu subconsciente, aí vai entender. Também não interessa entender, porque na realidade o que vale é o efeito. É uma menina que usa de magnetismo sobre os mais diversos tipos de animais. Ela vai fazer uma apresentação, uma criança, deve ter uns 7 anos de idade, no máximo, talvez 8. Ela vai fazer uma apresentação num programa na China, num programa desses assim, que seria alguma coisa como o Calouro, e o apresentador até inclusive começa a querer fazer chacota da apresentação dela. Mas é muito interessante porque a gente vê a utilização do magnetismo dela sobre os animais. Para a gente ver que não tem nenhum processo que não seja do magnetismo da própria pessoa sobre os mais diversos tipos de animais. O que é impressionante porque não é uma coisa assim única. Então, se não tiver som, você coloca som lá para nós? Caso precise, vamos ver. Não tem. Só aumenta um pouquinho. 小萨睡觉，小萨睡觉了，睡觉，小萨，小萨睡觉了，乖小萨，胖小萨，可爱的小萨睡觉了，你真乖。哇哦，天哪！睡觉了，乖乖虎，乖乖虎睡觉，睡觉，乖乖虎，睡觉，睡觉，乖乖虎，睡觉啦，宝宝睡觉啦。它好像很小儿科，怎么样就把动物给弄四脚朝天了？我的第一反应就是不可能。小王子睡觉啦，小王子睡觉，小王子睡觉啦。有谁能让青蛙四脚朝天睡觉吗？我从来没见到过哎，就睡觉。小王子睡觉啦，哥哥达睡觉。这是你最想看的。哥哥达，你真乖，睡觉。爸爸，你怎么头起来了呢？那姐姐还怎么给你蒙啊？爸爸，重来一遍吧，睡觉。青蛙醒了，青蛙醒了。哎，爸爸睡觉了。爸爸，别漏光，别漏光。哥哥达，怎么回事？你今天，你是不是今天上台是不是害怕呀？小鸡又醒了，青蛙又跑了，第一只小萨又醒过来了。很好玩，非常好玩。睡觉，别漏光啊！挑战进行到第4只小动物的时候，青蛙和小萨都意外地醒了过来。
5岁的佳莹能应对突发状况，完成挑战吗？小萨，什么爸爸醒了吗？啊，宝宝睡觉啦！乖小萨，胖小萨，可爱的小萨睡觉了，你真乖。睡觉的小王子，他醒了你也醒啊！睡觉，宝宝睡觉，睡觉，睡觉，睡觉，睡觉。睡觉了，睡觉吧，小公主。睡觉了吧，小公主。睡觉了，睡觉吧，小公主。睡觉吧，小公主。起床啦！起床啦！ Não é incrível? Isso aí, você sabe, mas você deve ter sido animal treinado. Como é que você treina uma rã, um lagarto, um coelho, uma galinha, um cachorro, para fazer todos eles ficarem virados numa posição contrária que estão acostumados, e o animal virado assim de costas, ou seja, de barriga para cima, ele está completamente desprotegido, né? E o filhote do cão, né? Porque o filhote a gente sabe que não tem parada. Quando ele se pressiona, etc., nada mais é do que o magnetismo da criatura sobre os animais, ou sobre o magnetismo que pode ser usado de uma pessoa para com outra. Quando a gente toma passe, por exemplo, o passe espírita tem entre os amigos espirituais, fluidos dos amigos espirituais e do magnetismo daquele que está aplicando o passe. Então há uma associação, por isso que o Kardec trata de forma diferenciada a questão do magnetizador e da questão do passista ou do médium magnetizador, que são situações diferentes. Um está intermediando, o magnetizador não intermedia ninguém. Então, quando a gente encontrar, de repente, pessoas assim que se coloquem de uma maneira A ou B sobre questões de poderes, a gente viu aí numa criança, né, que tem uma carga magnética enorme, que faz um processo com animais de uma maneira com tranquilidade. Então, veja, se existe alguém para a gente fazer pacto, pessoal, de fato, mas um pacto de amor, esse alguém é fazer pacto com Jesus, porque a gente já está há 2000 anos, né, adiando essa associação com Jesus através de podermos conhecer e podemos praticar o seu Evangelho, que é dessa maneira que a gente vai fazer um pacto não com ele, mas sim conosco mesmos, de despertarmos a nossa divindade e podemos viver a realidade como deuses, como ele mesmo nos ensinou. Muita paz a todos. Obrigado.